Faculdade particular no Brasil. É a solução ou a maior ilusão da nossa geração? Sei que a pergunta incomoda. Ela mexe em feridas abertas. Toca no sacrifício de milhões de famílias que apostaram tudo o que tinham, e o que não tinham, em um pedaço de papel: o diploma. A promessa de um futuro que, para muitos, nunca chegou da forma como foi vendido na televisão. Hoje, uma multidão de brasileiros vive uma realidade amarga, uma que não cabe nos comerciais sorridentes e cheios de luz. Dívidas, frustração, a sensação de ter sido enganado por um sistema que parece feito para lucrar, não para educar. Os números são frios, mas contam uma história humana. Mais de 75% dos nossos universitários, a esmagadora maioria, está matriculada em instituições privadas. Pense nisso. 3 em cada 4 jovens que buscam um futuro melhor dependem de empresas. Empresas que, como quaisquer outras, precisam de lucro. A maior parte desses estudantes não tem como pagar as mensalidades do próprio bolso. Eles recorrem a financiamentos, parcelamentos, empréstimos. Eles vendem o futuro para pagar pelo presente. E o que recebem em troca? A propaganda diz que é um passaporte para o sucesso. Mas, e se for apenas um bilhete para uma nova forma de servidão, a servidão da dívida? A verdade é que o diploma, muitas vezes, chega acompanhado não do emprego dos sonhos, mas do peso de uma conta impagável. As promessas são sedutoras. Elas brilham nas telas da TV, nos outdoors das grandes avenidas, nos banners que piscam na internet. Mensalidade que cabe no seu bolso. Comece a estudar hoje mesmo, sem vestibular. Diploma em tempo recorde. A publicidade das faculdades particulares é uma obra-prima de persuasão. Ela não vende educação. Ela vende acesso. Vende a ideia de que a porta para um mundo melhor está ali. A um clique de distância. A uma assinatura de contrato. O foco nunca é na qualidade do que se aprende, mas na facilidade de entrar. Eles sabem que o sonho de um diploma é forte o suficiente para ofuscar as letras miúdas do contrato. Você já parou para analisar a linguagem desses anúncios? Eles usam a urgência. Últimas vagas. Aproveite agora. Eles criam uma sensação de oportunidade imperdível. É uma tática de venda clássica, aplicada a um dos pilares mais importantes da sociedade, a educação. A promessa é sempre imediata, tangível. Você pode se matricular hoje. Você pode começar o curso amanhã. Mas e o depois? O que acontece depois que o diploma está na parede e as parcelas do financiamento continuam chegando? O marketing não fala sobre isso. Ele não mostra as estatísticas de desemprego entre recém-formados. Ele não menciona a precarização do trabalho que torna muitos diplomas inúteis. A imagem vendida é a de um campus vibrante, cheio de jovens felizes, laboratórios de última geração e professores inspiradores. A realidade, como muitos descobrem tarde demais, pode ser bem diferente. A realidade pode ser um polo de ensino à distância que funciona em uma sala comercial. Aulas gravadas com áudio ruim, tutores que demoram dias para responder a uma dúvida simples, professores que são pagos por hora, acumulando turmas em diversas instituições, sem tempo para se dedicar de verdade a nenhuma delas. A distância entre a promessa do marketing e a entrega do serviço é, muitas vezes, um abismo. Um abismo que o aluno só percebe quando já está endividado até o pescoço. Essa estratégia é perversa porque ela explora a boa-fé. Ela se aproveita do sacrifício de pais que sonham em ver o filho se formar, do jovem trabalhador que usa o pouco tempo livre para estudar, acreditando que aquele esforço vai mudar sua vida. A promessa do diploma como garantia de futuro é uma simplificação perigosa. Ela ignora as complexidades do mercado de trabalho, a desigualdade social e a própria qualidade do ensino oferecido. O financiamento estudantil foi vendido como a grande democratização do ensino superior. FIES, para valer,
Parcelamentos diretos com a faculdade. Os nomes são muitos, mas a lógica é a mesma. Você estuda agora e paga depois. Parece justo. Parece uma solução. Mas para muitos tornou-se uma armadilha. Uma espiral de dívidas que começa antes mesmo do primeiro dia de aula e pode durar décadas. A dívida se torna a sombra que acompanha o diploma. O jovem se forma não apenas com um diploma na mão, mas com um boleto que vai consumir uma parte significativa do seu salário, se ele conseguir um. A história do endividamento estudantil não é um caso isolado. Ela é um sintoma de um problema muito maior, de uma lógica que permeia diversas esferas da vida no Brasil. A lógica de que o erro do cidadão é uma fonte de receita para o Estado e para as empresas. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu pego em uma armadilha burocrática, onde um pequeno deslize, um prazo perdido, uma assinatura no lugar errado resultou em uma multa desproporcional? No Brasil, errar virou um modelo de negócio, um modelo de arrecadação. A estrutura não parece interessada em prevenir o erro. Ela parece especializada em flagrá-lo e, em seguida, cobrar por ele. O exemplo mais claro é a indústria da multa de trânsito. Um radar escondido atrás de uma árvore. Uma placa de velocidade mal sinalizada, que muda bruscamente sem aviso prévio. Uma faixa de ônibus cuja fiscalização começa metros antes da sinalização adequada. Aqui chegamos ao ponto nevrálgico do problema: o conflito de interesses. Em muitas dessas situações, o órgão que aplica a multa é o mesmo que se beneficia diretamente da arrecadação. Quando a prefeitura depende do dinheiro das multas de trânsito para fechar suas contas, ela tem um incentivo real para reduzir o número de infrações? Ou o incentivo é, na verdade, para manter ou até aumentar a arrecadação? É uma questão matemática simples. Menos infrações significam menos receita. Portanto, o sistema, por sua própria natureza, cria uma resistência à mudança. A melhoria da sinalização, a educação do motorista. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso e perverso. O erro se perpetua não por acaso, mas porque ele é financeiramente vantajoso para quem está no poder. O mesmo cruzamento que gera centenas de multas por mês continua lá, sem uma melhora na sinalização. Consertá-lo significaria cortar uma fonte de renda. O Estado, que deveria ser o grande fiscal da qualidade do ensino, muitas vezes atua de forma branda. Grandes grupos educacionais têm um poder de lobby imenso. E há uma contradição final, a mais revoltante de todas. A ferocidade do sistema em punir o pequeno erro do cidadão comum contrasta violentamente com a complacência com que trata os grandes devedores. O motorista que avança um sinal vermelho por distração é multado sem direito a apelo. O estudante que atrasa a mensalidade tem o nome negativado. O pequeno comerciante que erra 1 centavo na declaração de imposto é autuado. Para esses, a lei é rígida, a cobrança é imediata, o rigor é máximo. Não há espaço para negociação, para o bom senso, para entender o contexto. A regra é a regra. Mas quando o devedor é uma grande empresa, um banco, um gigante do agronegócio, a história muda completamente. Dívidas de bilhões de reais são renegociadas em programas de refinanciamento generosos, os chamados refis. Os devedores ganham descontos absurdos sobre juros e multas, ganham prazos de décadas para pagar, fazem acordos a portas fechadas. O mesmo Estado que é implacável com o cidadão que deve R$100 torna-se dócil e compreensivo com quem deve bilhões. A desigualdade de tratamento é gritante. Ela escancara que, neste país, o peso da lei depende do tamanho da sua conta bancária. No universo das faculdades particulares, esse padrão se repete. O aluno que não consegue pagar a mensalidade é punido severamente. É impedido de fazer provas, é impedido de colar grau, é impedido de pegar seu diploma. Ele é tratado como um inadimplente, um problema a ser resolvido pelo departamento de cobrança. Instituições que comprovadamente oferecem um ensino de péssima qualidade, que descumprem promessas, que lesam milhares de alunos,
Raramente sofrem sanções à altura. Elas recebem multas irrisórias, assinam termos de ajuste de conduta que não cumprem, continuam operando, captando novos alunos, perpetuando o ciclo. No fim, o que fica é a pergunta que mais dói, a que nos obriga a olhar para a engrenagem por trás do discurso oficial. Se o objetivo real do sistema fosse educar, por que a punição e a arrecadação dão tanto dinheiro? Se a meta fosse a segurança no trânsito, por que as armadilhas de multas se repetem? Se a intenção fosse a justiça fiscal, por que os grandes devedores têm privilégios que o cidadão comum jamais terá? Quem realmente ganha com esse modelo que transforma a falha humana em fonte de lucro? E quem perde? Olhe para a sua vida, para as suas contas, para os seus sonhos adiados. O que você acha que devemos fazer a respeito?